Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Unicamp 2024. É a questão número 34. A questão diz assim: texto comum as questões 34, 35, 36 e 37. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão, e até mesmo o risco de ela ser lançada de volta ao espaço. Então ele pede também para usar os valores aproximados da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado e π igual a 3. Questão 34. Logo, ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever durante certo tempo um movimento retilíneo uniformemente variado, em que ela é freada com a aceleração a igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se no início dessa etapa, ou seja, t igual a zero do movimento, a velocidade da cápsula inicial era de 7.000 metros por segundo, qual é a distância percorrida até o tempo de 200 segundos? Vamos anotar essas informações aqui, pessoal, nossos dados, né? A gente vê se está tudo de acordo. Então, olha só. Ele afirma que é uma questão de movimento uniformemente variado, então esquece as equações do movimento uniforme. A gente tem que a velocidade inicial é 7.000 metros por segundo. A gente tem que o tempo, que ele fala pra gente, é de 200 segundos. Ele fala também que essa taxa aí de desaceleração, é menos 5 metros por segundo ao quadrado, E aí ele pede pra gente, o comando da questão é a distância percorrida, ou seja, o nosso ΔS, tá bom? Então, como é uma questão de movimento uniformemente variado, eu tenho velocidade inicial, tenho tempo e tenho aceleração, eu posso usar a função horária dos espaços. Tá, pessoal? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Equação da função horária dos espaços, a gente tem a função horária dos espaços, função horária da velocidade, Então, a gente vai utilizar essa aqui, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, eu sei que S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nós estamos utilizando tudo num sistema internacional, então a gente vai encontrar essa variação de espaço em metros e as alternativas estão em quilômetros, então no final a gente tem que converter, tá bom? Então eu vou passar o S0 para cá diminuindo, vai ficar S menos S0 igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S menos S0 é ΔS, é minha variação de espaço, é o que ele está querendo. Tá ótimo, agora eu vou começar a substituir os meus dados. V0 é 7.000. Tempo é 200. Aí eu tenho aqui mais. Aceleração é menos 5. Tempo é 200 ao quadrado dividido por 2. Então, ΔS vai ser igual a 7.000 vezes 200, 1.400.000. Tá? Então, aqui é 7 vezes 2, 14, com 1, 2, 3, 4, 5, 0, certinho. Aí o sinal aqui, mais com menos, vai ficar o menos, 200 ao quadrado vai dar 40.000. Então, menos 5 vezes 40.000 dividido por 2. Então, ΔS vai ser igual, 40.000 dividido por 2 dá 20.000. Vezes 5 vai dar 100.000. 1.400.000 menos 100.000. Eu vou ter 1.300.000. ΔS igual a 1.300.000 metros. Aí ele pede em quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, x quilômetros tem 1.300.000 metros. Multiplico o cruzado.
100x igual a 1.300.000. X igual a 1.300.000 dividido para 1.000, né? Corto. X igual a 1.300 quilômetros. Era só dividir por 1.000 esse valor aqui, cortaria os 3 zeros. Resposta letra A. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Faço bem passo a passo para vocês verem aqui como seria se fosse uma questão discursiva, por exemplo, tá? Para você mostrar as conversões direitinho. Tá bom, pessoal? É isso. É a questão número 35. A questão diz assim: após viajar pela atmosfera por determinado tempo, o módulo da velocidade da cápsula, que inicialmente era 7.000 metros por segundo, fica reduzido a 5.000 metros por segundo. Sendo a massa da cápsula m igual a 3.000 quilos, qual foi o trabalho da força resultante sobre a cápsula durante esse tempo? Então vamos colocar aqui os nossos dados inicialmente. A gente tem a velocidade inicial, que é 7.000 metros por segundo. A gente tem a velocidade final, que é 5.000 metros por segundo. A gente tem a massa da cápsula, que é 3.000 quilos. Esses são os nossos dados. O comando da questão está pedindo o trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante. Então, para isso, pessoal, a gente vai relembrar um conceito muito importante, tá? Esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem vestibular e sempre conceitos, equações, unidades de medida no sistema internacional, conversões, tá? O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, a gente tem aqui o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos a energia cinética inicial, onde a energia cinética é definida por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a gente vai encontrar o trabalho pelo teorema da energia cinética. Então, trabalho igual à variação da energia cinética. Trabalho vai ser igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Trabalho vai ser igual a m velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos a m vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, o trabalho vai ser igual a massa de 3.000 vezes a velocidade final, que é 5.000, ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial, que é 7.000, ao quadrado dividido por 2. Vamos fazer assim. 3.000 sobre 2 vai dar 1.500. 5.000 ao quadrado eu vou colocar como 5 vezes 10 ao cubo ao quadrado. 3.000 dividido por 2, 1.500. 7.000 ao quadrado eu vou botar como 7 vezes 10 ao cubo ao quadrado, para facilitar. Trabalho vai ser igual. Eu posso facilitar mais ainda aqui, né? Vou botar 1.500 como 15 vezes 10 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 vezes 10, 3 vezes 2, 6. Menos 15 ao quadrado. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Vezes 10 à sexta. E você multiplica aqui os expoentes. Agora eu vou fazer 15 vezes 25, 375. Repito a base, somos expoentes. 2 mais 6, 8, menos 15 vezes 49, 735. Repito a base, somos expoentes. 375 menos 735 vai dar 360. Ele é negativo porque o de lá é maior. 360 vezes 10 à oitava. Posso escrever melhor, né? Porque ele quer em potência de 10 aqui. Então, trabalho, eu vou puxar duas casas para cá, vai ficar menos 3,6 para a esquerda, né? Vezes 10 à décima. Porque aí eu vou somar. Vai ficar 3,6 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 8 mais 2, 10 joules. Tá?
Resposta letra B. Vou marcar para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 36. A questão diz assim: o ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito, sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera dadas por pressão igual a 2 Pascal e temperatura igual a 180 Kelvin sem a presença da cápsula na vizinhança. E sendo a constante universal dos gases perfeitos R aproximadamente 8 Joule por mol Kelvin, qual é o volume ocupado por 1 mol de ar naquela posição? Então vamos anotar os dados e ver o comando da questão, tá? Dados. Ele nos dá uma pressão de 2 Pascal, tá? Essa pressão, pessoal, está no sistema internacional, porque Pascal é igual a Newton por metro quadrado. Então, eu não preciso converter. Eu teria que converter se fosse atmosferas, por exemplo, tá bom? Então, a pressão 2 Pascal no sistema internacional, temperatura 180 Kelvin, sistema internacional, perfeito. Constante universal dos gases, 8 Joule mol Kelvin, tudo no sistema internacional, tá? Ok. E aí, o comando da questão está me pedindo qual é o volume ocupado por 1 mol, N igual a 1, vou botar aqui do lado, N igual a 1 daquela posição. Pessoal, questão clássica, né? Cai muito questões assim, envolvendo a equação de Clapeyron. Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibular, e sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, essa equação cai demais nos vestibulares. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Se a gente for usar tudo no sistema internacional, o R vai ser aproximadamente 8 Joule por mol Kelvin, né? Mas a gente poderia ter também a pressão em atmosfera, o volume em litros, né? E a temperatura em Kelvin, aí a gente já usaria o 0,082. Então, as unidades dependem do R. Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Então, vamos voltar aqui. Nós vamos utilizar essa equação aqui, PV igual a nRT. Ela cai demais, tá, pessoal? Então, por favor, não deixem de estudar essa equação aqui. Ela costuma cair bastante, né? Até no Enem mesmo, em vários vestibulares. Então, vamos lá. Pressão no sistema internacional. A gente tem que usar tudo no sistema internacional por causa do R. É 2, tá certinho. Volume a gente vai encontrar em metros cúbicos lá no final, porque, né, é o sistema internacional. N é o número de mols, R é 8. Temperatura em Kelvin, certinho, tá, gente? Já tem aluno que confunde, acho que graus Celsius, né? Unidade de sistema internacional, não, é o Kelvin, tá? Então, 2V vai ser igual a 1 vezes 8 vai dar 8. 8 vezes 180 vai dar 1440. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, V vai ser 1440 sobre 2. V vai ser igual a 720 metros cúbicos. Essa resposta está aqui no item B. Ele colocou em 7,2 vezes 10 ao quadrado, que é 7,2 vezes 100, e dá 720, a mesma coisa. Tá bom? Então, só marcar aqui, letra C, a resposta. Vou marcar aqui também para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 37. A questão diz assim: a temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo por alguns minutos a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio, conversas entre a tripulação e a base na Terra, comandos à distância para ajustes de navegação e etc. O gráfico da figura a seguir mostra que quanto maior a temperatura do ar externo, temperatura do ar, maior é a frequência limite da onda eletromagnética F0, abaixo da qual não se pode estabelecer comunicação com a cápsula. Se a temperatura do ar for 4.800 Kelvin, qual vai ser o comprimento de onda lambda zero correspondente à frequência limite F0? Né?
Velocidade da luz no vácuo, considere 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, eu tenho um gráfico frequência por temperatura em Kelvin. Vamos anotar os dados primeiro? Dados. Então, a gente tem a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? A gente tem a frequência, não tem a frequência, mas a gente tem a temperatura que ele está pedindo do ar, né? 4.800 Kelvin. Com essa temperatura, eu consigo descobrir a minha frequência. Vamos dar uma olhadinha aqui. 4.500 até 5.000. Então, cada um tem 100. 4.600, 4.700, 4.800, 4.900, 5.000. Então, 4.800 está aqui, ó. 4.800. Né? Então, a gente vai encontrar o valor correspondente para essa frequência, que vai ser 5. Né? Você pode usar aí o seu lápis, né, para apoiar com a caneta e fazer a marcação certinho, cuidado, tá? Então, nós temos a frequência, que é 5, a gente obteve através do gráfico, tá? 5 GHz. 5 GHz. O prefixo giga é vezes 10 elevado à nona, tá? Bilhão hertz. Se fosse 5 MHz, 10 à sexta. 5 kHz, 10 ao cubo, tá? Estudar os prefixos, tá, pessoal? Não pode deixar de abrir aqui. E aí o comando da questão me pergunta qual é o comprimento de onda para essa frequência limite F0 que nós encontramos. Bom, pessoal, aqui a gente vai utilizar a clássica equação, né? Equação fundamental da ondulatória, né? Uma das que caem mais em todos os vestibulares. V igual a lambda vezes F. Pessoal, essa daqui é uma das recordes do Enem, tá? E ela cai em praticamente todos os vestibulares. Então, V igual a lambda vezes a frequência. Velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. E é ela que nós vamos utilizar aqui. Só isso, tá? V igual a lambda vezes F. V eu tenho, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava. Lambda eu quero descobrir, vezes F0, que é 5 GHz. Pessoal, tem que abrir esse 10 à nona, tá? Então, quem está multiplicando, passa dividindo. 3 vezes 10 à oitava dividido para 5 vezes 10 à nona. 3 sobre 5 vai dar 0,6. Repito a base e diminuo os expoentes. 8 menos 9 vai dar menos 1. Então, lambda 0 vai ser igual a 0,06 metros. Resposta letra A. Unicamp foi muito boazinha, né? Geralmente eles colocam assim 0,6, 0,06, 0,006, né? Para gerar dúvidas, mas aqui não. Aqui ele usou números bem distintos, né? Então, fazendo a divisão certinha, você encontrava a resposta. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 38. A questão diz assim: um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, FAR. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, a força de resistência do ar é aproximadamente zero, se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, a força de resistência do ar também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula, importante, a partir de certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, ou seja, força resultante igual a zero, aceleração igual a zero, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa igual a 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge essa velocidade terminal? Então vamos colocar aqui, pessoal, fazer um diagrama de forças rapidinho aqui. Tem aqui o objeto caindo, né? Então, a gente tem aqui o peso desse objeto para baixo e a força de resistência do ar para cima. Se ele começa a cair com velocidade constante, quer dizer que a força resultante atuando nesse corpo é igual a zero.
e isso aqui implica aceleração igual a zero e é a situação de velocidade terminal. Então isso quer dizer que o corpo está equilibrado, ou seja, todas as forças que estão para baixo é igual a todas as forças que estão para cima, tá? Ou o somatório vetorial delas, né, vai ser a força resultante. Então eu vou escrever aqui que o peso vai ser igual à minha força de resistência do ar, porque a situação está em equilíbrio, tá bom? Vou nem botar mais vetorial não. Força de resistência do ar vai ser igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade. Então, a força de resistência do ar vai ser igual à massa. Olha só, pessoal. Essa massa que ele me dá é 200 gramas. Eu não posso utilizar unidades fora do sistema internacional, tá? Principalmente equações que trabalham com a gravidade, que é metro por segundo ao quadrado. Então, eu vou fazer que 1 quilo é 1000 gramas. Tem muita aluno que pergunta para mim, divido por 1000 ou multiplico por 1000? Então, vamos lá. 1 quilo é 1000 gramas. Sempre quilo embaixo de quilo, grama embaixo de grama. 200 gramas equivale a x. Multiplica cruzado. 1000x igual a 200 vezes 1. X igual a 200 sobre 1000. 200 sobre 1000. X vai ser igual a 0,2 quilogramas. Agora sim eu posso colocar na equação. 0,2 vezes a gravidade 10. Força de resistência do ar vai ser 0,2 vezes 10, 2 newtons. Resposta letra B. Tá bom, pessoal? Vai analisando os dados direitinho, fazendo as conversões necessárias. Não é um problema simples, mas se você não interpretasse errado, poderia aí tentar resolver por força de resistência do ar utilizando a equação e não havia necessidade. Tá bom? Ele fala aqui pra gente, né, que a força gravitacional e a força de resistência do ar, né, são opostas. Fala tudo pra gente aqui, é só desenhar, analisar devagarzinho. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 39. A questão diz assim. Texto comum, as questões 39 e 40. A neurotransmissão no organismo humano pode ter origem química ou elétrica. O entendimento das sinapses elétricas ocorreu só mais recentemente, graças ao estudo avançado das propriedades elétricas dos neurônios. As propriedades mecânicas dos neurônios, como a elasticidade, são, por seu turno, importantes para a compreensão do desenvolvimento deles. Questão 39. Em um estudo de comportamento elétrico de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial elétrico, DDP, da ordem de 10 a menos 3 volts, milivolts, e mede-se a corrente elétrica da ordem de 10 a menos 12 amperes, picoampere, que passa pelo sistema. A partir dos resultados desse experimento, representados no gráfico da figura a seguir, conclui-se que a resistência elétrica do sistema é igual a... Bom, pessoal, então é o seguinte, vamos anotar os dados que a gente tem esse problema, né? Para a gente poder... Ele já oferece o comando para a gente, ele pergunta a resistência elétrica. A gente tem aqui um gráfico corrente elétrica em picoampere, que é 10 a menos 12, né? E temos aqui no eixo X a voltagem, né? O potencial elétrico, a DDP, na ordem de 10 a menos 3, que é o milivolts. Então a gente vai olhar aqui, reparem que as bolinhas estão aleatórias aqui no gráfico. A única que está mais bem posicionada, que a gente consegue ver com precisão qual é a DDP e qual é a corrente elétrica, é esta daqui, esta última. É a que melhor fica representado aí, para a gente poder pegar os valores, né? Então, vamos colocar aqui esses dados. Então, se eu tenho uma corrente elétrica de 10 picoampere, deixa eu anotar aqui, picoampere, é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a menos 12 amperes. A corrente. Okay? A minha DDP, a minha voltagem, vai ser igual a 140 milivolts. E também, abrindo o prefixo, 140 vezes 10 a menos 3 volts. Tá, pessoal? Então, eu tenho mili, que é 10 a menos 3. Micro, que é 10 a menos 6. Nano, que é 10 a menos 9. E pico, que é 10 a menos 12. Pico eu quase não estava vendo mais nos vestibulares. Aí eu tenho nos prefixos maiores o quilo, que é 10 ao cubo, o mega, que é 10 à sexta, o giga, que é 10 à nona,
E aí o tera, né, que é 10 a 12, mas quase não tem caído também. Preciso encontrar resistência, tenho voltagem, tenho corrente. Então, qual equação que eu vou utilizar? Então, pessoal, só relembrando aqui, nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm. U igual a RI. É uma das equações que mais cai nos vestibulares, recorde do Enem, recorde de diversos vestibulares do Brasil. Tá? Muito importante estudar essa equação, tá? Pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibulares, sempre resumo dos conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então é justamente essa equação aqui, U igual a RI, que nós vamos utilizar para resolver esse problema. U é tensão elétrica em volts, R é resistência elétrica em ohms e I é corrente elétrica em amperes. Então U eu tenho que é 140 vezes 10 a menos 3. A resistência elétrica eu estou buscando. A corrente elétrica é 10 vezes 10 a menos 12. Esse aqui eu já vou reduzir aqui. 140 vezes 10 a menos 3, eu vou botar como 14 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Tá? Para a gente poder interagir ao máximo que as potências de 10. Aqui eu vou repetir. Poder fazer tudo que está de um lado, fazer do outro. Quando não tem nada aqui, pessoal, é umzinho, tá? Então, vou repetir o número, repito a base, somos expoentes. 1 mais menos 3, menos 2. Repito a base, somos expoentes. 1 mais menos 12, menos 11. Quem está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, R vai ser 14 vezes 10 a menos 2, sobre 10 elevado a menos 11. Repito. 14 sobre 1, 14. Repito a base, diminuo os expoentes. Menos 2 menos 11 vai dar menos 2 mais 11. Então, 11 menos 2 vai dar 9. Então, resistência igual a 14 vezes 10 a nona ohms. Ou eu posso escrever prefixo 10 a nona giga. 14 giga ohms. Que é aqui a letra D. Então, aqui, ó, se você não tivesse colocado aberto os prefixos, não ia encontrar esse giga, né? Vamos lá, vou marcar aqui, resposta letra D. Vou marcar para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 40. A questão diz assim: em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força F na superfície do neurônio. Aqui é uma força F na superfície do neurônio, produzindo uma deformação ΔL, de forma análoga a uma mola. Ver figura. Tá aqui a mola. Tá? Foram estudados 2 neurônios distintos designados pelos índices 1 e 2, que foram submetidos à ação de forças idênticas, F1 igual a F2. As deformações observadas foram ΔL1, 20 nanômetros e ΔL2, 30 nanômetros. O nano é na ordem de 10 a menos 9, ou seja, são deformações muito pequenas. Se K1 igual a 9 vezes 10 a menos 6 newtons por metro é a constante elástica para o neurônio 1, pode-se deduzir que o valor de K2, ou seja, a constante elástica para o neurônio 2 é... Então, pessoal, vamos anotar os dados primeiramente. Depois a gente vê o comando da questão, né? Então, ele fala que a deformação é ΔL. Então, para a mola 1, eu tenho ΔL1, e a minha deformação, que nós chamamos de X geralmente, né? É 20 nanômetros. Eu já vou abrir esse prefixo, que é 20 vezes 10 a menos 9 metros. Eu tenho também a constante elástica da mola 1, que é 9 vezes 10 a menos 6 newtons por metro. Tá certinho aqui, constante elástica, tá tudo no sistema internacional. Mola 2, ele me dá a deformação da mola 2, 30 nanômetros, que é 30 vezes 10 a menos 9 metros. E ele me pede no comando da questão o valor de K2. E ele ainda me afirma que a força 1 é igual à força 2. Pessoal, essas forças, como a gente está falando de mola, a gente está falando da lei de Hooke, ou seja, da força elástica,
tá? A força elástica é definida por K, que é a constante elástica da mola, vezes X, que é a deformação da mola. Ali ele está chamando a deformação da mola de ΔL, não tem problema nenhum, K vezes ΔL, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, sempre conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, essa força que ele está falando que é igual aqui, vai ser K1 vezes X1 igual a K2 vezes X2, ou seja, força elástica 1 igual a força elástica 2, tá? Quem é esse X? Esse X é o meu ΔL, tá? A diferença é que ele chamou a deformação de ΔL aqui. Então, K1 é 9 vezes 10 a menos 6. X1 é 20 vezes 10 a menos 9. K2, eu quero descobrir. X2, 30 vezes 10 a menos 9. Quem está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Tá? Então, eu já vou pegar aqui, ó, 9 vezes 20, 9 vezes 2, 18. Vai dar 180. Não, aí eu vou repetir aqui. Tá, pessoal? 10 a menos 6 vezes 10 a menos 9. Só vou multiplicar o 9 vezes 20, que deu 180. Aí eu vou dividir aqui por 30 vezes 10 a menos 9. Aí, ó, o 10 a menos 9 daqui eu posso cortar com 10 a menos 9 daqui. O 0 daqui eu posso cortar com 0 daqui. 18 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 10 a menos 6 que sobrou aqui. Então, 6 vezes 10 a menos 6 é a letra B. Prontinho, finalizamos o problema. Resposta letra B. Tá? Só lembrar aqui, pessoal, da lei de Hooke. Força elástica igual a Kx, cai bastante também nos vestibulares. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.